E um robô especificamente saiu perseguindo um cachorro numa casa. O coitado do cachorro fugindo e o robô atrás dele. Ponto crítico para, independentemente da vertical, segmento de mercado, é uma preocupação que todos deveriam ter. Sim. Como fazer, o porquê, a diferença, mais detalhes, é só falar com a gente. Legal. A gente vai explicar tudo isso. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 2 da primeira temporada do podcast Mitigando. É um prazer estar com vocês novamente. Nós teremos 6 episódios no total dessa temporada, que é a primeira temporada do nosso podcast. E hoje nós temos um convidado muito especial participando conosco, que é o Igor Alberto. O Igor Alberto, ele é um hacker. Ele literalmente ataca sistemas, ataca infraestruturas digitais e ele vai nos contar sobre essa experiência, sobre como é fazer testes de invasão. E vocês vão entender melhor a função de um hacker, o que ele faz, quais são os grandes papéis dele e quais são as diferenças entre um hacker que trabalha ativamente para ajudar as infraestruturas digitais, as empresas a terem melhor desempenho e proteção dos seus sistemas e os hackers que fazem ataque malicioso. Até porque tem diferença de nome, a gente não usa mais, mas os nomes são distintos, o hacker e o cracker. Vocês vão descobrir isso em breve e seguimos adiante. Por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar e de colocar os seus comentários conosco. Obrigado. Você quer se apresentar inicialmente? Claro. Eu trabalho na Defensive como, de fato, hacker, né? Só que não é aquele hacker que vai fazer atividades ali maliciosas no intuito de denegrir a imagem de alguma empresa, mas é justamente uma atividade proativa de invasão em empresas para mostrar as fragilidades que as empresas têm para que elas estejam um pouco mais ali protegidas na internet. E como é que você chegou? Como é que você virou hacker? Então, foi desde meio que um sentimento já desde o início ali da faculdade, né? Eu cursei Sistema de Informação e na época eu meio que não tinha decidido ainda se eu queria virar um hacker, se eu queria... Na verdade era meio que obscura essa ideia e aí eu acabei estudando todas as matérias que tinham na faculdade. Só que o coração sempre estava voltado mais para uma área específica porque eu achava legal, era uma área interessante ali que eu via com bons olhos. E foi quando, mesmo assim, tentaram fazer com que eu me tornasse programador e tudo. É uma área muito legal, mas eu acabei trazendo ali, pulando mais para a área de cibersegurança em si, que é uma área que realmente, a área que brilha meus olhos aí. Foi assim que eu comecei a me inteirar mais, foi quando eu fui procurar cursos, mais capacitação para entrar na área de fato. E para a gente entender melhor, e o público que nos assiste, qual a principal diferença de um hacker que trabalha eticamente, profissionalmente para ajudar as empresas a melhorar o desempenho e diminuir os riscos de um ataque e um hacker malicioso, um hacker que literalmente é um criminoso, que ataca com interesse de tirar algum benefício pessoal, algo nessa linha? A atuação, as ferramentas, as técnicas, os procedimentos que um hacker ético utiliza é o mesmo que um hacker, um cybercriminoso ou um hacker antiético utiliza. Então, as técnicas, os procedimentos ali são os mesmos. Então, se hoje um hacker, um cybercriminoso, digamos assim, ele quer hoje se tornar um hacker ético, ele basta dizer assim, agora eu sou hacker ético e eu não vou mais usar meu conhecimento para o mal. Então, as técnicas são basicamente as mesmas, a diferença está na pessoa em si, se ela vai decidir usar aquele conhecimento para o bem ou para o mal. Entendi. Bom, eu queria apresentar para o público também o Nilo Rasch, que está conosco. Igor, você poderia nos definir o que é pentest? E quais as técnicas que são utilizadas no pentest? Porque você falou do hacker ético e o hacker malicioso, né? Quer dizer, a diferença entre um hacker ético e um hacker malicioso, na verdade, ele é bem tênue, né? Então, acho que você poderia falar um pouquinho do pentest e exemplificar para nós qual que é essa diferença. Onde está a diferença? Aí, até conta também o que significa pentest, nossa sigla aí. Então, começando pela sigla, pentest é penetration test, né? É um teste de penetração ou teste de intrusão, teste de invasão, né? Seria a tradução mais ou menos do termo pentest. E nada mais é do que a atividade de fazer um teste. Um teste de quê? Teste de invasão nas empresas usando as técnicas
de hackers. Perguntinha, interrompendo. Certo. Quando você fala invasão da empresa, invasão do que nas empresas? Show. Invadir, por exemplo, né? Uma empresa chega para a gente e pergunta como é que ela pode melhorar ali seu ambiente, né? E nós indicamos ali qual que é a melhor forma. Então a gente vai oferecer, como nós somos especialistas ali em pentest, né, na área ali de pentest, nós vamos oferecer um pentest para a empresa. Ela quer saber se o site, a plataforma, o e-commerce ou o site que ela utiliza lá com os colaboradores, se é seguro, se não pode sair alguma informação dali e cair em mãos erradas. Ou seja, tudo que ela tem no mundo digital. Exato, tudo que ela tem no mundo digital, ou seja, exposto para a internet, para pessoas se cadastrarem do usuário final, ou seja algo local ali, só dentro da empresa, numa rede privada, tudo isso entra num escopo de um pentest, porque ela quer saber se essa rede, se esse ambiente, se ele está vulnerável a algum tipo de vulnerabilidade desconhecida, por exemplo, ou se não, ou se ela está ali um pouco mais ali protegida e consegue impedir que atacantes consigam informações daquele sistema, daquele ambiente. Né? Sim. Ou seja, para uma empresa, uma organização, né, porque não é só empresa, eu imagino que isso vale para organizações do governo, empresas do terceiro setor, vale para escolas, vale para todo mundo, certo? Igrejas, não é específico só para empresas, né? Um pentest ele é para toda e qualquer empresa que deseje saber se os seus sistemas estão Mas é só seguros. Empresa ou qualquer organização que tenha ambiente digital? Exato, qualquer tipo de organização que tenha um ambiente digital. Beleza. Até mesmo se uma pessoa está criando um aplicativo, e, por mais que ela não seja uma empresa, enfim, ela quer fazer um pentest, é válido também. Tá. Faz sentido dizer que um pentest pode ser uma excelente forma de avaliar pontos de falha, pontos de acesso que esses ambientes digitais possam ser atacados? Sem dúvida. É justamente esse o objetivo do pentest, é tentar identificar fragilidades no sistema para que ela seja mitigada antes que um cybercriminoso tome conta daquela falha, explore e venha a causar um dano para a empresa. Entendi. Ou seja, é uma forma de remediar, de se preparar e evitar um ataque. É uma atividade proativa. Entendi. É tipo, você tem sua casa e você descobre que tem uma falha na cerca elétrica ou na câmara e você arruma antes que alguém tente usar isso para invadir tua casa. É isso mesmo. É eu identificar a falha antes que ela seja descoberta Entendi. por quem não deveria. E existem diferentes tipos de pentest ou pentest é uma coisa só ou tem variações, tipos diferentes, modelos? Basicamente no mercado existe 3 tipos de pentest. O black box, o gray box e o white box. São, traduzindo ali, né, para o português, o teste de caixa preta, de caixa cinza e de caixa branca. Onde eu costumo comparar, né, a diferença desses tipos de pentest, né, de teste de invasão, eu costumo comparar quando você está por exemplo, num quarto escuro só com fósforo aceso. Esse é o pentest black box, onde você não tem visibilidade, porque você num quarto com apenas um fósforo, você não tem visibilidade. Isso seria tipo atacar sem informação nenhuma. Exato, é fazer o teste sem informação nenhuma. Mas que informação? Basicamente, quando um cliente chega para a gente para perguntar qual o tipo de pentest seria mais ideal para ele, a gente vai fazer algumas perguntas para ele para saber qual o pentest mais interessante. Geralmente, o mais interessante é justamente esse, o black box, porque é o pentest em que é a visão externa do que está ao mundo, né, os acessos do ambiente que tá exposto, que ele quer testar. Por quê? Porque é justamente aquele acesso em que todo mundo tem. Uhum. E por que é black box? É porque ele não vai fornecer informação para a gente, assim como um atacante malicioso, um cybercriminoso também não tem. Então ele vai buscar essas informações. Ela não é entregue para o atacante, assim como não é entregue para nós. Entendi. Para exemplificar isso, eu quero atacar a empresa X, mas eu não sei nada dela, não conheço, nunca ouvi falar. Eu até moro em outro país, mas eu entro num website dela, que eu ponho o nome da empresa X.com, e aí eu começo dali a buscar formas de atacá-la. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu vou buscar tudo que ela tem exposto na internet, seja um domínio X.com, seja um IP que está atrelado àquele domínio, seja qualquer outro ativo digital, qualquer outra informação que eu consiga. Então, eu posso também, além de, né, quando se trata de um pentest black box,
uma boa atividade que se faz também é de procurar os funcionários daquela empresa. Automaticamente informações sobre os funcionários, e aí com isso você consegue levantar informações para poder realizar ataques mais direcionados ali na aplicação. Então, quando se fala de black box, é justamente isso. O cybercriminoso não tem nenhum dado, e nós também não vamos ter nenhum dado para justamente ser um teste mais fiel, como se fosse de fato ali um ataque por um cybercriminoso. Entendi. E aí, trazendo só um pouquinho, só terminando a linha, trazendo para o gray box, né, eu costumo comparar que é como se você tivesse com uma lanterninha no quarto escuro. Então, você já tem um pouco mais de visibilidade. Então, como é que traz isso, então, para a aplicação em si? Seria mais ou menos ali quando, por exemplo, o cliente tem uma plataforma de vendas e ele quer saber se alguém autenticado naquela plataforma, ou seja, logado, né? Ele colocou login e senha, se a partir dali ele consegue comprometer a aplicação. Esse a gente costuma chamar de gray box. Então, eu tenho tanto qual é a aplicação que vai ser testada, como as credenciais, né? O login, eu consigo logar naquela plataforma para eu saber da visão de quem está logado se encontra-se alguma vulnerabilidade. Então, esse é o gray box, por exemplo. Que tipo de login? É um login comum? É um login com privilégio? Que tipo de acesso que as empresas costumam te dar para fazer esse tipo de teste? Assim? Sim, esse login ele vai depender muito do objetivo da empresa. Então, se a empresa, eu quero saber, porque quando vem gray box para a gente, quando a gente indica um gray box para o cliente, é quando ele quer saber se, eu quero saber se alguém é autenticado, por exemplo, um funcionário ou alguém que criou a conta na minha plataforma, eu quero saber se ele consegue tomar de conta da minha aplicação a partir dali. Tipo, então, mudar salário numa folha de pagamentos, coisas assim? Exato, como ou trocar produto, ou conseguir um produto com desconto, enfim, algo nesse sentido, né? Trazendo a ideia do e-commerce. E aí, quando se fala de níveis de usuário, vai depender muito do objetivo ali da empresa. Então, pode ser um nível bem básico de usuário, geralmente é assim, para saber se é possível elevar esse nível de usuário. O que seria elevar? Seria alguém que só tem acesso a parte de compras ali de produtos, levar um acesso para alguém que teria a parte de gerência de compra. Então, eu consegui diminuir o preço de um produto, ou eu consegui colocar um produto no carrinho com preço zerado e por aí vai. Então, seria mais ou menos isso. Então, geralmente, o Gray Box, ele é justamente para trazer uma visão de um usuário logado com poucos privilégios, para saber se é possível elevar o privilégio daquele usuário. Se você estiver fazendo um black box e através de uma base de dados vazada ou não, você conseguir identificar uma credencial válida, conseguir validar essa credencial dentro do ambiente do cliente, é a mesma coisa que você tivesse aquela informação para começar a fazer um gray box. Exato. Só que a diferença é que, em vez do cliente fornecer essa credencial, que é o caso típico do gray box, você conseguiu obter a credencial através de um ataque que começou com um black box. Exato. Está correto essa analogia? Tá sim, tá correto, porque quando você encontra uma credencial válida, você automaticamente está fazendo meio que um gray box ali, porque você está autenticado, você vai tentar ali alguns ataques mais específicos de um gray box, digamos assim. E tem um ponto interessante nisso, por quê? Né? Um ponto interessante de falar de vazamento é que é uma das primeiras atividades que a gente faz, quando a gente recebe ali um cliente em que a gente vai fazer um teste black box, por exemplo. Uma das primeiras atividades é procurar por credenciais vazadas, né? Para justamente tentar utilizar aquela credencial. Então, já é um ponto bem crítico de uma empresa que tem uma credencial vazada e válida. Então, se essa credencial está válida, significa que a empresa ela nem precisa fornecer uma credencial para alguém para poder tomar, um cybercriminoso, por exemplo, tomar de conta de uma aplicação. Então, se a partir do momento em que inicia-se um black box e ele, durante essa atividade, é encontrado uma credencial, automaticamente meio que começa ali já um white box. Só que ainda assim dentro de um gray box, aliás, dentro de um black box, por quê? Porque o black box, ele vai ter ali algumas questões, porque geralmente o ambiente que é testado é um ambiente de produção, ou seja, um ambiente que todo mundo utiliza, um ambiente que vai estar lá exposto na internet. Então, ele não pode se ter um ataque muito robusto, porque pode prejudicar a empresa ao invés de ajudar ali com o serviço. Então, ele é um ataque mais superficial ali, mesmo que encontrou credenciais e está sendo feito ali um teste,
é um pouco mais superficial, porque a ideia do Gray Box também, que é o ataque de caixa cinza, ele é também fazer num ambiente ali de homologação, ou seja, um ambiente de teste apartado do ambiente de produção para não ter ali um impacto diretamente na produção, naquele cliente, na atividade normal ali do dia a dia do cliente. Você falou nessa preocupação em não causar nenhum prejuízo ao cliente. Esse é um dos pontos que diferencia um hacker malicioso de um hacker ético, porque o hacker malicioso, a partir do momento que ele acha uma credencial, ele vai lá até conseguir tomar todo o sistema do cliente, né? Exato. Aí já seria uma segunda bateria de teste, por exemplo. Então, se nós fizemos ali, né, a ideia do Black Box, encontramos credenciais, vamos fazer testes com aquela credencial, porém, provavelmente no final, ali, na entrega desse pentest, nós vamos indicar um Gray Box para aquele cliente. Por quê? Para nós darmos continuidade a partir do usuário logado, dar continuidade, fazendo ali um Gray Box, no caso, para que o cliente saiba se aquela aplicação dele, de fato, ali tem alguma vulnerabilidade a mais ou não. E, claro, voltando a dizer, né, o Gray Box, nesse caso, a gente indica que ele seja prioritariamente no ambiente de homologação, para que não haja nenhum impacto ali na produção. Sabemos que um atacante, se ele encontrar credencial, se ele for atacar uma aplicação, e essa aplicação é produção, homologação, independente do que seja, o atacante ele não tem nada a perder, ele vai fazer o ataque. Então, mas assim, quando traz para uma prestação de serviço, quando é um pentest, algo mais controlado, o ideal é que seja de fato ali no ambiente de homologação, para que não haja nenhum prejuízo ali do lado do cliente, mas que seja fiel também ao ambiente de produção. Tá. Continuando nessa analogia, Black Box, você falou do fósforo. Exato. O Gray Box, você falou da lanterna. Exato. E o White Box seria um holofote? O White Box seria a luz ligada mesmo, né? Uhum. E que é justamente trazendo, né? Quando você tem a luz ligada numa sala, você enxerga praticamente 100% ali do quarto, do ambiente, né? Uhum. Então, basicamente essa mesma, trazendo aí para a prática, seria testes ali de aplicações a nível de código, por exemplo. Então, analisar um código, analisar código-fonte, trazer o ponto de vista de desenvolvimento seguro, saber se aqueles códigos, né, aquela aplicação, a regra de negócio ali daquele aplicativo, e-commerce, enfim, saber se ele está justamente seguindo ali os padrões de boas práticas de desenvolvimento e por aí vai. Então já é a nível de código, então você está lá dentro do core da aplicação, então você sabe tudo o que roda ali e aí você tem uma gama maior de testes, você tem ali uma maior visibilidade, então o teste ele é bem mais específico, ele é bem mais direcionado, mais ou menos assim que funciona a questão do White Box. Uma dúvida, no White Box especificamente, se um cliente dá para você um login e senha com privilégio, que esse login e senha entre diretamente, por exemplo, no sistema de pagamentos, e possa programar pagamentos, aprovar pagamentos, etc. Isso se caracteriza como white box também? Você já entrar direto com privilégio no sistema para avaliar pontos de falha dele ou não exatamente? Não exatamente. Ele poderia entrar ali tanto no Gray Box quanto também no White Box. Porque o White Box ele puxa mais para nível de código ali. Mas poderia entrar no escopo também, por exemplo, se o cliente quer saber se alguém lá do financeiro consegue burlar, por exemplo, ali um pagamento ou enviar para uma outra conta e por aí vai. Então isso também entra, porque aí o atacante, o hacker ético, ele vai analisar da perspectiva de login, logado na plataforma, quanto a perspectiva de código. Então ele vai olhar as duas coisas, vai fazer ali uma comparação e saber de forma mais detalhada se aquilo é possível fazer, burlar ali de alguma forma aquela funcionalidade da aplicação. Entendi. E se eu sou de uma organização? Eu sou de uma organização, eu sou de uma empresa ou uma organização do governo e eu quero contratar alguém ou uma empresa para fazer pentest na minha estrutura digital, né? Nos meus sistemas, rede, websites, aplicativos, etc. Eu tenho que saber tudo isso ou eu consulto a empresa me orienta para o que eu tenho que fazer, para os desafios que eu tenho do que eu quero fazer? Como funciona mais ou menos a lógica disso quando eu sou não um técnico, mas um cliente que desejando um pentest? Então, é simples. Se uma empresa, um representante, está em dúvida de como fazer, o porquê, a diferença, mais detalhes, é só falar com a gente.
Legal. A gente vai explicar tudo isso. Muito bem. E, por exemplo, se uma empresa que nunca fez um pentest ou uma empresa que já fez um pentest, então, para cada característica, para cada requisito do cliente, vai ter uma recomendação de como é que a gente pode planejar. Se vai fazer um pentest, se são vários pentests durante o ano. Quer dizer, a gente pode elaborar um programa para que o cara tenha uma visibilidade em termos de vulnerabilidade do sistema dele durante um evento especificamente ou durante uma programação num determinado tempo. Até aproveitando que o Nilo falou, isso é bem interessante. Ou seja, o pentest pode ser, igual ele falou, pode ser ou pode ser vários, pode ser uma sequência. Ou seja, um cliente pode contratar isso por vários anos e ficar fazendo repetidamente diferentes tipos de pentest para olhar a estrutura, certo? Sim. E ele pode planejar o investimento dele em segurança, em sistemas, etc., usando o pentest como uma das bases para tomar decisão para isso, junto com o que o Nilo falou. Ou seja, ele fazer isso com ciclo e usar isso para ir melhorando gradualmente a segurança dele, a qualidade dos sistemas, a atualização de software, etc., essas coisas assim. Então, o ideal é justamente fazer isso mesmo. É pegar o ambiente e fazer um teste, né? Então, trazendo ali na linha do que o Nilo falou, né? Quando o cliente não tem nunca fez pentest, não sabe como é que funciona, e aí o que geralmente a gente indica? Geralmente a gente indica um black box. Por quê? Primeiro que se o cliente nunca fez nenhum teste, então ele não sabe como é que está a visibilidade de cibersegurança, tanto interna quanto externa. Qual é a parte mais perigosa? É a parte que está externa, porque quando se diz externo, é quando o site está exposto para a internet, ou a plataforma, o e-commerce está exposto para a internet, e essa exposição acaba sendo acessada por qualquer pessoa. Então, se ela é acessada por qualquer pessoa, um cybercriminoso pode acessar. Então, a gente indica um black box, porque é o que está mais fiel ali da perspectiva de um cybercriminoso. Então, a gente indica um black box. Tá, e aí por aí acaba? Não. A gente costuma indicar para os clientes o teste de intrusão, seja black box ou white box, com reteste. O reteste é quando nós vamos fazer o black box, esse black box ele vai trazer um resultado e esse resultado vai ser entregue para o cliente. O cliente vai corrigir os problemas que ele tem e depois vai devolver para a gente e dizer, olha, tudo ok, pode refazer o teste. A gente vai refazer o teste novamente para saber se realmente foi corrigido. Então, essa é uma das linhas que se segue quando o cliente nunca fez pentest. E o que fazer posteriormente? Baseado nas vulnerabilidades que nós encontramos, nós vamos indicar um black box novamente ou um gray box. E assim, evoluindo a maturidade à medida que o cliente for evoluindo ali no quesito de cibersegurança. E o ideal é que um pentest ele seja, de fato, semestral, por exemplo, ou trimestral, dependendo da evolução. Tem alguma regularidade. Regular, porque a aplicação ela não fica estática. Entendi. Dia após dia, a aplicação está sofrendo ali inserção de novas funcionalidades. Então, se ela tem novas funcionalidades, essas funcionalidades novas, elas podem trazer vulnerabilidades. Entendi. E se elas podem trazer vulnerabilidades, exige um novo pentest. Então, ele precisa ser recorrente. Então, desculpa, pode falar. E também eu acho que é importante ressaltar a importância de fazer o reteste, porque o reteste, a gente não vai simplesmente chegar e corrigir aquelas falhas que foram detectadas. A gente vai fazer um novo teste completo, não só naqueles pontos que foram levantados, mas a gente vai testar novamente o sistema. Porque o mundo de segurança é como se fosse um cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés. Quer dizer, você corrige uma vulnerabilidade e podem aparecer outras. Então, ressaltamos a importância de se fazer um reteste. Ou seja, ouvindo você e o Nilo, assim, dá para entender que se eu tenho uma quantidade de dinheiro na minha empresa e eu quero investir em cibersegurança, aumentar a proteção, né, contra ataques, etc., ransomwares, vírus e tudo mais pode acontecer, o ideal seria fazer um pentest para eu entender melhor o meu ambiente, onde tem os pontos de falha, etc. E aí eu programar o investimento. Se eu vou precisar de um firewall, se eu vou precisar de qualquer outro elemento, um IPS, qualquer outra dessas, uma quantidade enorme de elementos que tem que possam me ajudar na proteção. Ou, às vezes, é uma atualização de software. Eu estou usando um software super antigo que eu nunca mais paguei e seria ideal eu atualizá-lo e pagar as licenças novas para evitar os pontos de falha. Seria isso. O pentest, na verdade, é um instrumento que ajuda a direcionar, inclusive, o uso dos recursos da empresa. Exatamente. Faz sentido isso? Faz total sentido, porque se o pentest ele é justamente para procurar problemas. Então, se ele procura problemas,
ele exige soluções. E essas soluções, elas vão ser uma atualização do software, vai ser a implementação de um AF, por exemplo, né, que é um file de aplicação web. Ele vai ser um endpoint protection que vai ser inserido ali dentro das máquinas, dos servidores que estão expostos. Então, tem N soluções que precisam ser implementadas. E essas soluções, muitas das vezes, elas precisam de um investimento para poder isso melhorar a maturidade. Uhum. E outra coisa também, quando a gente está falando de mundo digital, etc., a gente acaba falando de sistemas, redes, etc., mas nós estamos falando de qualquer dispositivo digital, certo? Exato. Nós estamos falando de computador, laptop, tablet, telefone celular, esses pontos de venda, POS, que a gente passa o cartãozinho nas máquinas, os pontos de venda, os PDVs, ou seja, servidores, nuvem. Estamos falando do ambiente completo, certo? Tudo que tem a ver com o mundo digital câmeras, é parte disso. Câmeras digitais, fechadura digital, catraca. É isso aí, Nilo. Ou seja, tudo que está integrado à rede é passível de um pentest. É isso? Faz total sentido. Tudo que tem uma comunicação, seja ela via Bluetooth, Wi-Fi, seja cabo de rede, qualquer dispositivo que ele tenha essa conexão, é importante ele estar protegido. E para proteger ou para saber quais falhas ele tem, se faz um pentest. Rapaz, coisa séria. Outra coisa, Igor, que eu achei ser interessante, hoje existem pentests totalmente automatizados, que é um pouquinho diferente do pentest que a Defensive Secure executa. Se puder ilustrar as diferenças entre um pentest totalmente automatizado e um pentest onde tem um pentester, tem um hacker ético, acho que seria interessante para as pessoas que estão nos assistindo. Isso é tipo, o automatizado é tipo um software que faz, e o nosso é igual a gente faz, que a gente faz com uma pessoa, certo? Exatamente. Exato. Geralmente, numa atividade de pentest, é combinado, né, se é um pentest de fato, se é um teste de intrusão de fato, é combinado o uso de algumas ferramentas e elas são de alguma forma ali automatizadas, mas elas não fazem tudo, juntamente com a visão do hacker ético. Então, esse é o pentest. Esse é um teste de intrusão. Ou seja, tem um fator humano aí. Exato. Tem a criatividade humana por detrás das máquinas. Se é rodado, por exemplo, se existe uma ferramenta que vai fazer aquilo para trazer aquilo de forma automatizada, já deixa de ser um pentest. Por quê? É o resultado de uma ferramenta. Então, essa ferramenta foi lá, ela encontrou vulnerabilidades, ela vai encontrar vulnerabilidades. Muitas das vezes ela não vai explorar aquelas vulnerabilidades para saber se de fato existe e ela vai entregar somente aquilo. Ou seja, são vulnerabilidades que estão dentro de um banco de dados e que esse banco de dados vai trazer ali se aquela vulnerabilidade existe ou não. Porém, existe muitas e muitos falsos positivos. Porque as ferramentas, às vezes, elas vão fazer um ataque e elas trazem uma resposta diferente. E essa resposta diferente pode a ferramenta não saber muito bem lidar e ela dizer que é X coisa e é Y. Então, traz muito falso positivo. E aí é onde entra a atividade do hacker ético. É onde entra a atividade do profissional de cibersegurança. Porque ele vai justamente pegar esse insumo e vai filtrar. E nesse filtro, ele vai realmente fazer o ataque lá para saber se de fato, mesmo identificando que ali tem um problema, se ele é realmente explorável. Porque existe a falha, existe a vulnerabilidade, mas muitas das vezes ela não é explorável. Ou seja, um software desse, entendendo o que você falou, é um bom instrumento de ajuda, mas não necessariamente um substituto de um ser humano, de um hacker ético. Exato. E expandindo um pouco a pergunta que o Nilo fez, e agora a inteligência artificial, sabe, toda essa história nova que tá, é o tema da moda, né? Máquinas de aprendizagem, inteligência artificial e generativa, etc. Ou seja, quanto isso pode mudar esse cenário, na tua visão? Ele auxilia. Ele acaba auxiliando ali em atividades que você vai fazer no dia a dia, trazendo para o âmbito pentest, né? Ele auxilia no pentest por quê? Porque ele vai trazer muitas das vezes ali uma resposta mais rápida, né? Uma pesquisa, alguma coisa que você vai precisar fazer ali no ambiente, às vezes um simples pesquisa dentro de uma inteligência artificial, você tem a resposta mais rápida, você consegue criar um script, só que tem algumas questões. A ferramenta de IA, né, inteligência artificial, ela não é também 100% assertiva, né? Não existe sistema 100%, mas tem muita coisa que ela erra. Então, por exemplo, às vezes você encontra uma vulnerabilidade na ferramenta automática e aí você vai pesquisar lá na ferramenta mais detalhes sobre aquela vulnerabilidade. E às vezes a vulnerabilidade é de um produto X, de um serviço X,
e a ferramenta diz que é de um produto Y, por exemplo. Então, você tem que saber realmente filtrar também o que a IA traz ali de resposta para você, porque às vezes você está fazendo um ataque num sistema, quando que aquele sistema nunca nem viu aquele serviço que está ali dizendo que está vulnerável, por exemplo. Então, vale ter o raciocínio anterior. Independente da evolução que tem agora com inteligência artificial, etc., não substitui o ser humano. É uma ferramenta que auxilia, mas não substitui. O vai ser gerar humano rapidez, continua sendo assertividade, importante. mas vai continuar sendo uma ferramenta, né? Exato, continua Claro. sendo a ferramenta. Perfeito. Né? Até o momento não substitui. Possa ser que no futuro substitua, mas até o momento não substitui porque ela traz muitos insumos ali que muitas das vezes você precisa filtrar, você precisa trazer ali a fazer de fato a prática que está ali para poder saber se realmente aquela vulnerabilidade existe, se ela é explorável, se não é. Isso criticando que o software traz, mas sem dúvida tem todas umas atividades extras que a pessoa, o ser humano faz, o hackerista faz, que o software nem chega perto disso. Sim, né? exato. Eu acho que o IA pode ser uma ferramenta que ajuda na parte de aprendizado e atualização do pentester, né? Porque as ferramentas automáticas, elas são constantemente atualizadas, a quantidade de vulnerabilidades cada dia se multiplicam. Então, uma pergunta, uma curiosidade que eu teria, como é que um pentester se atualiza nesse ambiente tão mutável? Que acontece tão rapidamente, né? Só uma coisa importante, porque se eu estou usando o termo pentester, né? É que o pentester é o hacker ético. É um jeito de chamar hacker ético. Só para a gente explicar também, que a gente ficou falando, obrigado, Nico, não explicou. Exato. A forma de se atualizar, existem N formas de se atualizar, porque nós temos muita informação na internet, muita informação exposta, e também é outro lugar que você tem que filtrar também as informações, porque trazem muita fake news e por aí vai. Mas assim, as formas de se atualizar hoje em dia está em troca de experiência, isso é muito importante, porque eu tenho uma vivência hoje, mas um colega tem uma vivência diferente, então essa conversa já acaba sendo uma atualização do que você já sabia, né, uma troca de experiência. Existem também fóruns em que você pode se educar também com relação a isso. Existem páginas dos próprios sistemas operacional, que é o queridinho dos pentesters, que é o Kali Linux, né? Ele tem fórum para você se atualizar também. Então tem também sites em que toda vez que sai uma vulnerabilidade nova, né, uma CVE, que ela é numerada, enfim, você consegue ir lá e estudar aquela vulnerabilidade para saber para saber qual é a forma de atuação dela, em que sistema se aplica. Existem N laboratórios também de simulação ali de ataques para que você também estudar. Então, assim, o conteúdo ele é vasto, é muito. Você às vezes fica até perdido sem saber qual que estudar, por onde ir e tudo, para poder se atualizar. Mas o fato é que você tem que filtrar e sentir o que funciona melhor. Então, eu gosto de ouvir um áudio, eu gosto de ler, eu gosto de assistir. Então, você vai buscar conteúdos que tem de todas as formas daquela ali para poder se manter atualizado. E praticar muito, né? Praticar. Sem dúvida, não tirando o mérito de você saber a teoria, né? Mas eu acho que praticar ali é mais importante, porque você vai saber de fato como é que funciona, como é que as comunicações funcionam, como é que uma rede funciona. Então, tudo isso você tem que, de fato, praticar, senão só teoria não resolve. Igor, a gente falou de tipo de pentest, a gente falou sobre vulnerabilidade, falamos sobre ferramentas e tal. Seria importante você explicar para os nossos clientes ou futuros clientes, né? O que a gente entrega? A gente entrega um relatório, a gente faz uma reunião virtual e você poderia falar um pouquinho do conteúdo desses relatórios. O que o cliente que adquire um pentest da Defensive Secure, o que ele vai receber? O cliente vai receber 2 arquivos. Um arquivo é o relatório técnico e o outro arquivo é o relatório executivo. O objetivo do relatório técnico é justamente, né, como o nome já diz, são todas as vulnerabilidades encontradas de forma detalhada. O relatório executivo, ele é mais ali um infográfico com alguns termos bem mais ali simples para que seja apresentado para uma diretoria, por exemplo. E o relatório técnico, ele já é mais ali para o pessoal, para o time de TI, para o time que vai atuar nas correções. Então, e esse relatório técnico, ele contém, ele é separado por nível de criticidade. Então, ele começa
do maior nível para o menor, justamente para a empresa entender por onde começar. Então, se ela tem uma vulnerabilidade do nível maior, então ela começa por ela e depois vai para as demais. Maior, se diz, é mais crítico, que pode comprometer mais a estrutura. Exato, a mais crítica. E para a gente saber qual é o impacto dessa vulnerabilidade, por que ela é crítica, a gente utiliza a calculadora de CVSS para justamente trazer uma precisão maior para o ambiente, para o cliente justamente se sentir mais seguro ali. Então, a gente coloca essa calculadora, que é utilizada aí basicamente por muitos relatórios, para justamente trazer uma fidelidade maior ali para aquele nível de criticidade. Estou fazendo uma leitura, ou seja, com o time técnico, que é o time que de fato vai fazer as implementações, mudanças necessárias que o Pentest descobriu, é totalmente detalhado e por criticidade. Exato. E ali com as recomendações também do que o cara que o time tem que fazer. Além de ter o nível de criticidade, de ter, obviamente, a descrição e os prints, existem as recomendações também que nós fazemos para guiar o time que vai corrigir por onde ele deve começar para corrigir aquela vulnerabilidade. Esse é o ponto que eu ia perguntar, ou seja, não é só entregar e acabou o trabalho, tem uma entrega e toda uma discussão e uma orientação para que o time do cliente não se perca nisso, né? Que ele de fato consiga seguir adiante com a implementação das vulnerabilidades. Até que tiver um reteste depois e tiver tudo igual, não adiantou nada. Exato, né? isso. E também é importante dizer que nesses relatórios também tem as evidências, né? Que é a prova de que aquela vulnerabilidade foi encontrada e foi explorada. Exato. Na verdade, né? Isso mesmo. Então, a recomendação ela é justamente para guiar o time e ela é bem mais detalhada na última etapa do relatório, que é a entrega, tem uma reunião por videoconferência onde a gente vai mostrar o relatório para detalhar todos os pontos e tirar dúvidas do time que tiver, para que naquele momento ali a gente auxilie o time a fazer as correções ali de fato indicada por nós, ou podemos também entregar alternativas ali naquele momento para que o cliente siga e corrija as vulnerabilidades. E claro, tem toda a descrição da evidência, tem todos os prints com as evidências que de fato aquela vulnerabilidade ela foi explorada. Claro, e no caso de um reteste, deva ter até um planejamento para que até se fazer o reteste, o cliente tenha tempo de fazer as implementações, as melhorias na rede, né? Exato. Para que depois no reteste esteja tudo corrigido e funcionando bonitinho. Né? Exato. O cliente vai tirar o tempo que ele precisa, então dizer um mês e meio, 2, e aí ele vai, a partir dali, avisar para a gente se terminou ou não as validações, as correções, para nós iniciarmos com o reteste. E o relatório executivo, eu suponho que seja para quem está numa área executiva que não é técnica, possa entender onde é que estão os maiores riscos para o negócio dele, né? Para a continuidade do negócio. Para o cara não ter impacto de, sei lá, ficar preso por um ransomware e os sistemas todos pararem, como infelizmente acontece em alguns ataques, recentemente aconteceu no setor de varejo. Ou seja, eu imagino que seja para isso, né? Para o executivo entender a criticidade no impacto da continuidade do negócio dele ter perda de lucros, de operação e coisa assim, certo? Exatamente. É exatamente para isso, para ele entender, para ele saber como é que está o cenário, baseado ali em números, basicamente. Para ele não se preocupar ali com a parte técnica, né? Muitas das vezes o executivo não vai entender ali de fato os termos, então por isso que a gente traz no executivo um termo mais simples, fácil de entender, para que ele entenda que tem um problema aqui, tem um problema acolá, e esses problemas precisam ser resolvidos. Até mesmo para servir ali de motivação para investimento, né? E suponho que para apoiar o time técnico também. Claro, né? também. O time técnico precisa de apoio, às vezes até de investimento, para alguma outra ação. Né? Isso mesmo. Então o executivo precisa estar ali para entender que isso pode impactar o negócio e que ele precisa apoiar o time técnico, certo? Exatamente, isso mesmo. Só lembrando que a Defensive Secure é uma empresa especializada em serviços de pentest. Não deixe de nos consultar. Sim. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma necessidade específica, que a gente vai estar à disposição para esclarecer todas essas dúvidas de vocês. Mudando suavemente, assim, só porque tem uma coisa que a gente acabou não abordando, apesar de a gente estar conversando há bastante tempo, que eu acho que é interessante, porque a gente tem falado muito da área de tecnologia da informação, computadores, sistemas, aplicativos, etc. E fábricas? E máquinas? Máquinas que estão ligadas em rede, mas são máquinas de produção, sei lá, eu trabalho numa geradora de energia elétrica. E Pentest funciona para esse tipo de coisas também? Funciona. Funciona porque essas fábricas elas têm ativos que se comunicam. Seja ele por meio de Bluetooth, seja por meio de um protocolo específico, de alguma forma
ele vai se comunicar. E essa comunicação, né, porque nas fábricas existe automação, e essa automação exige comunicação entre os dispositivos, seja sensor de temperatura, seja sensor de umidade, enfim, sensor de proximidade, todos esses sensores, eles têm uma comunicação com uma central. Então, se ele tem uma comunicação, ali pode haver falhas. Entendi. E se pode haver falhas, cabe um pentest. Então, ou seja, estamos falando para tudo mesmo. Pode ser hospitais, núcleos de UTI em hospital, ou seja, qualquer coisa. Sim. Tomógrafo, qualquer coisa. Fábrica, máquinas, gerador de energia, distribuição de energia elétrica, petróleo, óleo e gás. Ou seja, qualquer setor, qualquer negócio, qualquer coisa, atividade humana, se ela está no mundo digital, pentest faz sentido. Pentest faz sentido. Interessantíssimo. Segurança é um ponto crítico para, independentemente da vertical, segmento de mercado, é uma preocupação que todos deveriam ter. Sim. Exatamente. Nós temos notícias que saem dia após dia de empresas sendo tomadas por cybercriminosos, times de cybercriminosos, e cobrando uma fortuna, e a empresa tem prejuízo financeiro, tem prejuízo de reputação, tem prejuízo de perca dos dados e por aí vai. Isso me parece que é uma coisa meio natural, né? Porque quando o dinheiro, a economia, as atividades eram mais manuais, né? O crime era mais também no mundo, fora do mundo digital, né? Mas agora que migrou tudo para o mundo digital, tudo está em aplicativos, sistemas, etc., o crime tem que ir para aí também, que é onde está o dinheiro, onde estão os ativos. Né? É aquele conceito de que a gente pensa em segurança depois, e acho que isso já é um conceito que já não vale mais, né? Não vale. Não vale, de fato. Aproveitando o que o Nilo disse para a gente agora, eu gostaria de compartilhar com vocês que a Defensive Secure vem participando de forma muito ativa em diversos eventos, palestras, congressos de cibersegurança. Falando mais recentemente, nós participamos na Futuricom, que é uma feira enorme de telecomunicações e tecnologia que ocorre na cidade de São Paulo, inclusive aconteceu há pouco mais de um mês, e nós participamos de um meetup sobre cibersegurança. E agora, muito recente, um par de semanas atrás, de um congresso latino-americano de IoT, que é a Internet das Coisas. E especificamente nesse congresso, nós falamos de um painel, junto com outros convidados, que enriqueceram muito, aliás, a discussão, sobre cibersegurança em IoT. E isso é muito interessante, porque IoT é tudo que está conectado, qualquer dispositivo. Qualquer um. Então, qualquer coisa que você esteja conectado, desde o smartwatch, uma câmerazinha de lapela, qualquer coisa é internet das coisas. E ali o que a gente discutiu é o quanto mais, como esse tema ele é relevante e importante, o tema cibersegurança, proteção. Porque como tudo está indo para o mundo digital, cada vez mais tudo está sendo passível de ataques. E, de novo, o dinheiro está ali. Se o dinheiro está no mundo digital, os criminosos vão atacar onde tem dinheiro, onde as coisas estão acontecendo. E um dos exemplos que a gente deu no evento, que foi muito interessante, é um ataque também que aconteceu há pouco mais de um mês. Ele majoritariamente aconteceu nos Estados Unidos da América, mas é bem interessante. Se vocês forem na imprensa, websites, vocês vão achar em todo lugar. Foi muito amplamente divulgado. Esses robozinhos que fazem limpeza de casa, que parece um disquinho, assim, e ficam sozinhos fazendo a limpeza, tirando sujeira, etc., dos cantinhos. Tem um especificamente de uma empresa chamada Ecovac, que vocês podem ver de forma muito mais clara nos artigos que estão na imprensa. Ele foi atacado, mas foi atacado de forma ampla, não foi um ataque para um específico, atacaram toda a família de robôs. E passaram a controlar os robôs remotamente. E o que fizeram? Foi um ataque, não um ataque comercial ou criminoso do ponto de vista de ganhar dinheiro, mas ele foi um ataque de reputação, porque ficaram falando coisas racistas pelo robô. O robô tinha um microfone, um alto-falante, não sei por que tem isso no robô, não me perguntem por quê, e estavam falando coisas altamente racistas para as pessoas. E um robô especificamente saiu perseguindo um cachorro numa casa. O coitado do cachorro fugindo e o robô atrás dele. E foi um ataque, literalmente. A pessoa declarou o ataque, publicou o ataque, buscando uma falha que foi sistêmica em robôs. Então, para vocês verem, enquanto isso está chegando perto da nossa rotina, nosso dia a dia. E não é em computador, não é nas coisas que a gente está comumente pensando e preocupado a usar. Um outro ataque interessante, esse a gente falou bastante no Meetup na Futuricom, por isso que eu citei esses dois eventos, foi algo surreal que aconteceu no começo deste ano, no mês de fevereiro, em Hong Kong. Uma filial de um banco inglês, e também está totalmente na imprensa. Procurem, façam uma busca super simples, vocês vão achar isso. Um banco inglês, na filial dele de Hong Kong, teve uma tentativa de ataque que não deu certo. Aí os atacantes,
para não perderem a chance, eles criaram uma reunião por videoconferência, tipo usando um Microsoft Teams ou qualquer algo similar a isso. Eu não lembro qual foi o aplicativo, teria que ler de novo. E colocaram... Todo mundo que estava na reunião era falso, à exceção de uma pessoa, que era um funcionário do banco, que era responsável por transferências de valores. Qual que era a ideia dos criminosos? Convencer o funcionário do banco a fazer uma transação e oficialmente fazer uma remessa, de forma legal. Então, nessa reunião, tinham clientes falsos, feitos por deepfake, que é um tipo de, em inglês chama de deception, isso, né, uma arte de enganar. Deception é enganar, a tradução literal de inglês. Tinha o chefe do funcionário, o chefe do cara do banco, que era o único real, era de mentira, foi criado por deepfake. E aí tinha mais uma pessoa do banco. Então se criou uma reunião perfeita, com todo mundo falso, à exceção do cara que faz a transferência. No meio da reunião, a reunião aconteceu, etc., se tomou decisão, transfira tantos milhões de dólares, foi 25,6 milhões de dólares para esse cliente, entre aspas, né, que era falso. A pessoa que era real, que tem essa responsabilidade, falou, não, eu não posso fazer isso. Isso está contra as regras da empresa, do banco. O chefe dele falou, pode fazer que eu autorizo. Lembra, o chefe era falso, criado pelos criminosos, com voz, tudo normal. O cara fez a transferência de 25,6 milhões de dólares para os criminosos. Totalmente legal a transferência. A reunião era mentirosa. Ninguém na reunião era de verdade. O chefe do cara era de mentira. Isso é algo surreal de para onde está indo o cybercrime. Então, ele está ganhando uma dimensão que é muito maior até do que nós conversamos aqui. E por isso da preocupação e de como é importante cibersegurança para as empresas em geral, para todo tipo de negócio, para toda organização, seja governamental, não governamental, etc. E lembrando que isso tudo foi por deception, que é enganação, se enganou uma pessoa e se fez uma transação real. É algo surreal. Aliás, deception é o tema do episódio 1 do Mitigando, sobre esse tema, deception ou arte de enganar, com o Cristiano. E vale a pena vocês assistirem esse episódio, porque está muito interessante. Como o Igor fala, supimpa. Supimpa, é. Recomendo que assistam. O Cristiano é muito fera, realmente domina ali esse assunto, principalmente quesito deception. É muito bom, recomendo que assistam. Legal. Só para a gente fazer um fechamento, me fala como uma coisa que você mais gosta de fazer, assim, além de computação e atacar a turma, o que você gosta de fazer? Tu tirou, acabou, então, não faço mais nada. Brincadeira. Gosto muito de computação, tecnologia, de hacking, gosto muito de conversar sobre isso, né? Bastante. Se alguém me perguntar o que é cibersegurança, vai escutar por algumas horas. Mas fora desse mundo, né, eu gosto muito de andar de moto, viajar, legal, conhecer banhos, né, lugares para se refrescar. É muito bom sair ali do âmbito tecnologia, que você fica muito tempo ali na correria. Então, eu curto muito andar de patins, conversar em inglês, apesar de... É estranho, né? Mas eu gosto de conversar em inglês, praticar e tudo. Eu gosto muito da língua em si, então faz parte dali da... Legal. Às vezes eu entro em jogos, né? Eu gosto de jogar videogame também. Inclusive, entro em servidores gringos justamente para conversar ali com a galera, interagir. Muita coisa, muita legal, coisa. Cara. E ele falou de viagem e tal, mas tem uma coisa super bacana que vou mencionar e pedir para ele falar um aspecto de onde ele mora. Porque o Igor mora na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E é uma região lindíssima e falam uma coisa assim, instiga as pessoas a poderem ter curiosidade, conhecer, querer visitar lá a região que você mora. Turismo na tua cidade? Então, é uma cidade legal, é uma cidade relativamente pequena, mas ainda assim a segunda maior cidade do Maranhão. E lá tem a beira-rio lá, um local que você consegue passear com a família, com o cachorro, enfim. Consegue inclusive andar de patins, é lá que eu ando bastante de patins. Lá tem algumas praias também de água doce, tem vários lugares assim, legais, restaurantes legais também que você pode ir e se deliciar lá da culinária maranhense, que é muito boa, inclusive. Legal. E tem voo, né? Lá tem aeroporto. Tem aeroporto, tem voos, enfim, consegue pegar voo de São Paulo para lá tranquilamente. E uma coisa importante que ele não mencionou, mas eu vou tomar a liberdade de falar, Fala. É a terra da Raíssa Leal. Da skatista número 1 nossa do Brasil. Ela mora lá, vizinha
Conterrâneo, não é vizinho, conterrâneo. Foi você que Exato. ensinou a Raíssa a patinar? Infelizmente não, né? Mas a Raíssa manda muito bem. E né? não foi ela que ensinou ele também a andar de patins. Também não. É skate, Com né, certeza cara? não. Bom, a gente quer agradecer muito por vocês terem participado conosco até agora do episódio 2 da primeira temporada do Mitigando. É uma honra para a gente contar com vocês. Ficamos por aqui. Agradeço vocês colocarem os comentários. Vai ser um prazer ler e depois responder os comentários de todos vocês. Curtam a gente, se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente. É muito bom estar com vocês. Um prazer enorme, também uma honra, Igor, ter contado conosco. Nilo, muito bom estar com você também novamente. Bom, até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.